Já podemos louvar o nome do nosso Deus. E eu gostaria de te convidar, por gentileza, abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos. Estamos hoje entrando no último capítulo do livro de Atos, e, portanto, o último capítulo da nossa exposição desse livro tão rico, tão precioso, que tem nos ensinado tanto. E hoje daremos início, então, ao capítulo de número 28. E nós iremos meditar dos versículos 1 ao 10. Atos, capítulo de número 28, dos versículos 1 ao 10. Amém? Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Acompanhe comigo, por gentileza. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Vamos orar? Feche os olhos por um instante. Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Senhor. Tua palavra infalível, afinal é inspirada pelo Teu Espírito. Afinal, Deus, é a Tua palavra. Deus, fala conosco por meio dela nessa noite. Nos faz enxergar a Tua glória através desse texto sagrado. Ó Deus, e nos faz conhecer mais a Ti. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Queridos, a providência e o poder de Deus são manifestados até mesmo onde não imaginamos ou esperamos. A providência e o poder de Deus são manifestados até mesmo onde não imaginamos ou esperamos. Há um episódio surpreendente narrado por Mateus, Marcos e Lucas nos evangelhos, o qual às vezes nós compreendemos um tanto que de maneira errada. Nesta passagem, Cristo e os seus discípulos estão em um barco atravessando o mar da Galileia. Então, de repente, um grande vendaval surge e gera grandes ondas, e isso faz com que o barco se encha de água. Porém, enquanto os discípulos estão tentando retirar a água do barco, ou quem sabe remando,
Jesus simplesmente está dormindo na popa do barco. Então os discípulos vão acordá-lo e questionar se ele não se importa com que todos ali morram. Em vista disso, geralmente nós achamos que os discípulos foram até Jesus despertá-lo para que ele acalmasse o vento e acalmasse as águas. Às vezes nós achamos, queridos, que foi isso que eles foram fazer. Mas na verdade, ninguém ali naquele barco, exceto Jesus, esperava que Cristo fizesse o que fez. Para que isso fique claro, queridos, no final da passagem, no final do texto, depois que Jesus ordena que o mar se acalme, que os ventos se acalmem, os discípulos, tremendo de medo, eles olham uns aos outros e se perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, o que ele estava dizendo é o seguinte: ele não é apenas um grande mestre, não. Talvez até nos parece que ele é o Messias. Não é só isso, não. Quem é este homem que ordena que o mar se acalme, o vento se acalme, e eles obedecem? Eles não esperavam que Jesus fizesse aquilo, queridos. Ou seja, Jesus agiu de maneira totalmente inesperada. O que veremos nesse texto de Atos aqui é justamente, queridos, Deus agindo de maneira inesperada, tanto na vida de Paulo, como por meio de Paulo. Vamos analisar isso nessa noite? Em primeiro lugar, nós iremos ver dos versículos 1 ao 6, a ação de Deus na vida de Paulo. Dos versículos 1 ao 6, nós iremos ver a ação de Deus na vida de Paulo. Vamos ler primeiramente o versículo 1 e o 2? Diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Queridos, o navio no qual Paulo, Lucas, que é o autor de Atos, e mais de 200 pessoas estavam, acabou se despedaçando em um banco de areia por conta das fortes ondas. Nós vimos aqui de manhã. Então, com muita dificuldade, todos conseguiram chegar até uma ilha, cumprindo-se assim a promessa que Deus revelou a Paulo por meio de um anjo, que ninguém num barco morreria. Além disso, queridos, a promessa que Jesus fez a Paulo, de que daria testemunho dele em Roma, permanece de pé. Então, no versículo de número 1, Lucas relata que ao chegarem na ilha, eles ficam sabendo que ela se chama Malta. Essa ilha é uma pequena ilha no mar Mediterrâneo, ao sul da Itália. E eu gostaria de convidar vocês para que a gente analisasse aqui o mapa para a gente compreender melhor. Paulo e os demais saíram daqui, tá vendo? Bons portos, ok? A gente viu aqui semana passada. Paulo falou: não vamos navegar, o tempo está feio, dá um tempo. Eles: não, vamos continuar mais um pouco. Tentaram navegar mais um pouco, o barco perdeu o controle, o vento soprou, eles ficaram à deriva no mar Mediterrâneo. E agora eles chegam aqui, em Malta, nessa pequena ilha. Aqui é Roma, tá vendo? O destino final deles. Daqui até aqui. Queridos, quando a gente olha esse percurso aqui, que não foi feito de maneira intencional, eles foram à deriva até chegar, é impossível, queridos, a gente não ver que é Deus quem estava conduzindo aquele barco. Quais são as chances, queridos, de isso acontecer, de eles chegarem aqui vivos? Nós vemos que Deus estava conduzindo aquele navio.
No versículo 2, então, vemos que os nativos da ilha de Malta tratam os náufragos com muita bondade e fazem, inclusive, queridos, uma fogueira para que todos se aqueçam. Afinal, era inverno, eles estavam molhados e ainda por cima estava chovendo. Assim, queridos, Lucas agora relata mais um livramento efetuado por Deus na vida de Paulo. Vamos ler dos versículos 3 ao 6? Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhes permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Irmãos, no versículo 3, Lucas diz que Paulo passa a ajudar os outros a alimentar o fogo com alguns gravetos. Porém, uma víbora que estava camuflada, ela foge do calor do fogo e pica a mão de Paulo. E conforme o versículo 4, os malteses demonstram saber que a cobra é venenosa e que mata a quem pica. Assim, eles concluem que Paulo deve ser um criminoso, pois a justiça, que na cabeça deles aqui a justiça é uma espécie de divindade, a justiça o está perseguindo para lhe tirar a vida. Ora, ele escapou do mar, mas agora não havia jeito. A justiça será feita na vida desse criminoso chamado Paulo. O interessante, queridos, é que Paulo está preso e indo a caminho de Roma para ser julgado por crimes que não cometeu. E sabendo que Paulo é um prisioneiro ali, os habitantes da ilha, eles creem, eles acham que o apóstolo Paulo deve ser um assassino, devido a tudo que ele está sofrendo. Paulo, assim, queridos, mais uma vez, é acusado de um crime no qual ele é inocente. Porém, quando os malteses veem Paulo sacudindo a cobra no fogo, e que com o passar do tempo nada lhe acontece, eles passam a acreditar agora que Paulo é não criminoso, mas uma divindade. No capítulo 14 de Atos, nós vimos algo parecido aconteceu na cidade de Listra. Pois ao curarem um homem aleijado, Paulo e seu companheiro Barnabé são tidos pela população local como duas divindades, dois deuses. Porém, queridos, de maneira inversa aos malteses, os habitantes de Listra mudaram seus sentimentos a respeito deles e apedrejaram Paulo. Eles achavam primeiro que ele era um deus e depois odiaram Paulo e o apedrejaram. Em Listra, queridos, Paulo ele fez de tudo para desfazer esse entendimento errado sobre ele ser um deus. Assim, não há motivos, queridos, para não crermos que ele não tenha feito o mesmo aqui em Malta. Embora Lucas não registre isso. Mas podemos concluir que sim, Paulo fez de tudo para desfazer aquele entendimento equivocado de que ele era um Deus. Queridos, apesar de tantos perigos que Paulo e os ocupantes do navio passaram em alto mar,
Deus os conduziu a salvo para uma ilha. Na ilha, Deus também move o coração dos nativos para que socorram e cuidem de Paulo e os demais. Além disso, queridos, vimos como Deus livrou Paulo de morrer envenenado ao ser picado por uma cobra, o que certamente seria fatal. Ou seja, queridos, o Senhor agiu de maneira grandiosa na vida de Paulo e frustrou toda a ameaça contra a sua promessa de levar Paulo a Roma para dar testemunho de Cristo. Assim, queridos, apesar de toda a aflição e problemas que nós também enfrentamos, o Senhor tem cuidado de nós. Em meio a esta terrível pandemia e crise que nós estamos enfrentando, Deus tem nos guardado e tem nos sustentado. Mesmo com todas as lutas que você tem enfrentado em sua casa, na sua família, no seu trabalho, na escola, faculdade, ou até mesmo com as suas crises internas, mesmo com tudo isto, eu gostaria de te convidar nesta noite a que enxerguemos a providência, a graça e a bondade de Deus em nossa vida, em sua vida. Pois em meio à dor, queridos, a nossa tendência geralmente é não percebermos a manifestação da misericórdia de Deus. Essa é a nossa tendência natural. Portanto, queridos, que possamos viver de maneira grata ao Deus que tem nos livrado de tantos males. Afinal, olhando para as circunstâncias à nossa volta, nós certamente temos vários motivos para nos entristecermos e para nos desanimarmos. Mas ao olharmos para o Deus que tem total controle sobre todas as circunstâncias, certamente teremos motivos de sobra para agradecermos e nos alegrarmos nele. Que em meio a circunstâncias difíceis, possamos olhar para o Deus que controla as circunstâncias. Outra coisa que nos chama a atenção aqui nessa primeira parte, queridos, é que os malteses, eles formularam uma teoria a respeito de Paulo, ao verem tudo o que ele estava passando. Depois de quase morrer afogado, Paulo agora foi picado por uma cobra venenosa. Logo, eles deduziram que com certeza Paulo era um criminoso, era um assassino. Alguém que estava colhendo o que plantou. Todavia, queridos, nós bem sabemos que isso não é verdade, pois Paulo era inocente de todas aquelas acusações. Portanto, queridos, eu te convido agora a que superemos esse tipo de entendimento equivocado, algo que se assemelhe à teologia dos amigos de Jó. Ou seja, se alguém está sofrendo, é porque fez algo de errado, é porque está em pecado, é porque desobedeceu ao Senhor. Agora, eu não tenho dúvidas que muitos dos nossos sofrimentos são decorrentes dos nossos pecados, sem dúvida. O problema está quando acreditamos que todo sofrimento é causado devido a pecado, a pecados particulares. Esse é o problema, queridos. Porque quando isso acontece, nós passamos a medir o nível de espiritualidade e santidade dos nossos irmãos com base naquilo que ele tem enfrentado, com base nos sofrimentos e crises que ele tem passado. Aí a gente vai medir o nível de espiritualidade e de santidade através das crises e sofrimentos que ele tem enfrentado. Queridos, essa é uma teologia falha, cruel e não bíblica. Afinal, Paulo foi um dos homens mais espirituais da Bíblia.
Porém, você já viu o tanto que ele sofreu? Lá eu não tenho certeza. Então vamos ler. Ele mesmo trazendo uma pequena lista de tudo aquilo que ele passou. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 ao 28, ele diz assim, próprio Paulo dizendo: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, essa foi uma das. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios. Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Tá bom, o que mais? Um dos homens mais espirituais das Escrituras. Portanto, queridos, esse tipo de teologia dos amigos de Jó pinta um Deus diferente do das Escrituras e acaba nos iludindo ao nos ensinar que se formos fiéis a Deus o suficiente, todo sofrimento e problema desaparecerão. Isso é mentira. Isso é mentira. Que não haverá mais tristeza, necessidade, crises internas e nem derrota em sua vida. Você não vai mais enfrentar derrota se você for fiel a Deus. Isso é mentira, queridos. Quer ver eu te dar outra prova? O homem mais justo, na verdade, o único justo que já existiu, e mais fiel, sangrou até a morte em uma cruz. O tipo de morte, queridos, mais cruel e mais vergonhosa que havia, destinada para os piores criminosos. Esse foi o homem mais fiel e mais justo que já existiu. Portanto, queridos, vocês acham que faz sentido esse tipo de teologia? Vocês acham que faz sentido esse tipo de ensino? Mas em segundo lugar, após a gente ver a ação de Deus na vida de Paulo, nós iremos ver agora dos versículos 7 ao 10, a ação de Deus por meio de Paulo. Vamos ler? Dos versículos 7 ao 10. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Irmãos, no versículo 7, Lucas nos mostra que além dos malteses terem acendido a fogueira e abrigado os náufragos, o líder da ilha, chamado Públio, e talvez fosse o governador da ilha, ele também cede um local para que os náufragos se hospedem durante 3 dias. Então, no versículo 8, nós vemos que Paulo fica sabendo que o pai de Públio está enfermo. Talvez ele estivesse com malária. Assim, Paulo ora por ele e o cura pelo poder de Deus. Tal milagre, queridos, acaba atraindo os outros enfermos da ilha de Malta, os quais também foram curados por Paulo.
conforme o versículo de número 9. Embora, queridos, isso aqui é importante dizer, embora Lucas fosse médico, não há nada no texto que aponte para algum tratamento feito por Lucas nesses enfermos, tá? Em vez disso, o que fica claro nesse texto é que os malteses foram curados de forma milagrosa por meio do ministério de Paulo, assim como em vários outros episódios em Atos. Agora, queridos, Lucas também não precisa nos dizer que Paulo aproveita essa oportunidade para pregar o evangelho. Lucas não precisa nos dizer isso. Afinal, é o que Paulo continuamente faz. Assim, queridos, vemos que Deus levou Paulo até aquela ilha para trazer cura a muitos enfermos, para que eles conheçam o evangelho e também o poder de Deus. Após serem curados, queridos, esses malteses, conforme o versículo de número 10, como forma de gratidão, eles honram grandemente a Paulo e os demais e providenciam o necessário para que eles continuem a viagem. Quando eu li isso aqui, eu lembrei da minha bisavó, e muita gente faz isso. Direto ela leva presente para os médicos que cuidam dela. Final do ano, o panetone é certo. Tem que levar o panetone do médico, né? E muita gente faz isso como forma de gratidão. O médico tem cuidado, tem ajudado a tratar daquele problema de saúde e tem que levar o presente para o médico, né? Nós vemos aqui algo parecido, como forma de gratidão ao que Paulo fez na vida deles, pelo poder de Deus, trazendo cura a muitos enfermos naquela ilha. Eles providenciam aquilo que era necessário para eles continuarem viagem. Lembremos, queridos, que eles haviam perdido tudo junto com o barco. Tudo eles haviam perdido junto com o barco, mas agora eles têm o suficiente para chegar ao seu destino. Irmãos, o mesmo Deus que agiu com providência e misericórdia na vida de Paulo, também agiu com poder e misericórdia por meio dele. Deus levou Paulo, queridos, até aquela ilha e o usou para operar milagres e curas nos habitantes dali, manifestando assim o seu poder e glória no meio daqueles que não o conheciam. Portanto, queridos, o mesmo Deus que age em nossa vida também deseja agir por meio de nós. Ele certamente tem sido um Deus provedor em nossa vida, mas Ele também quer nos usar para manifestar a sua providência na vida de outros. Ele certamente tem nos consolado, queridos, mas Deus também quer que nós levemos o consolo a outros. O poder, queridos, que é manifestado em nossa vida, também deve ser manifestado por meio de nós, na vida do nosso próximo. O Deus que se revelou a nós, Ele quer se fazer conhecido por meio de nós. Israel, queridos, foi eleito por Deus para ser luz, e a sua missão era de ser luz às nações do mundo, levando o conhecimento de Deus aos outros povos por meio da sua obediência às leis de Deus. Assim, a igreja também, queridos, foi salva e redimida para que faça com que Deus seja conhecido em todo o mundo. Portanto, que as pessoas à nossa volta, queridos, possam experimentar a misericórdia de Deus através dos nossos atos misericordiosos. Que possam experimentar o amor de Deus através da nossa amabilidade. Que possam enxergar o Deus justo
por meio dos nossos atos de justiça e de retidão. Que possam ver em nós as obras de Deus sendo realizadas e assim conheçam e glorifiquem ao Senhor. É o que Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 5,16, queridos. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O Deus que age em nós, também quer agir por meio de nós. Amém, queridos? Irmãos, em todo este episódio, perceba que Deus age de maneira inesperada. Afinal, queridos, quem poderia esperar que 276 pessoas a bordo de um navio que estava à deriva em alto mar chegariam a salvo em uma pequena ilha? E é interessante que Malta significa refúgio na língua do idioma local dos nativos. Além disso, queridos, quem poderia imaginar que Deus usaria um dos náufragos para trazer cura aos enfermos daquela ilha? Quem poderia imaginar? Mas, queridos, há um outro evento que é muito mais inesperado do que esses desse texto. Pois diante da expectativa de libertação, de redenção e salvação por meio de um rei prometido, boa parte dos judeus aguardava um rei guerreiro, que se levantasse, liderasse um exército e vencesse seus inimigos por meio da espada. Esperavam que esse rei trouxesse paz por meio da guerra e destruição dos inimigos. Esperavam que quando o reinado de Deus se manifestasse, todos os povos se submetessem a Israel e não o contrário. No entanto, queridos, não foi assim que Deus agiu. O rei, libertador e salvador prometido, nasceu de um casal pobre. Cresceu em uma cidadezinha na periferia da Galileia. Foi auxiliar de carpinteiro. Nunca convocou rebeldes para, junto com ele, formarem uma resistência e exército contra os romanos que oprimiam os judeus. Um rei que não entrou em Jerusalém em cima de um cavalo de batalha, mas em cima de um jumentinho. Um rei que se submeteu ao sofrimento e à morte mais cruel e vergonhosa possível, para que por meio disso trouxesse paz, perdão e salvação ao seu povo. Um rei que, ao invés de exercer domínio e autoridade por meio da opressão, veio para servir e se entregar à morte. E é para esse rei, queridos, me escute, é para esse rei inesperado que Deus nos atrai. O Deus que se fez homem é a nossa ilha de refúgio, é a nossa cura. Por meio desse rei, queridos, que ninguém esperava, que ninguém aguardava, é por meio dele que Deus trouxe redenção ao mundo. E trouxe essa redenção também de maneira inesperada, por meio da morte e ressurreição de Cristo. Quem poderia esperar um rei morto, um rei que é crucificado e um rei que ressuscita? Mas é por meio disto que Deus nos trouxe a remissão dos nossos pecados. Assim, queridos,
Aquele que se achega a essa ilha de refúgio encontra não apenas abrigo, mas perdão e vida eterna. Pois ele nos liberta do mar tenebroso do pecado e nos cura das enfermidades do nosso caráter. Jesus é a nossa Malta, é o nosso refúgio. Nele nós temos perdão, vida eterna. Nesse rei inesperado, nesse rei que ninguém aguardava, nesse rei que traz vida por meio da sua morte, que traz salvação por meio do seu sofrimento, que nos purifica através do seu sangue derramado. Você pode adorar a Ele nesta noite? Deus agiu de maneira inesperada. Se coloque de pé, por gentileza.